Bom, eu sou o aluno Guilherme Bueno e vou apresentar agora um trabalho sobre coletores solares da disciplina de Fenômenos de Transporte ministrada pela professora Mara. Bom, então por que falar sobre coletores solares? Então, o esgotamento das fontes de combustíveis fósseis vem se tornando um dos assuntos mais discutidos no que diz respeito à produção de energia. A busca por fontes alternativas de obtenção de energia vem com uma solução para esse problema. Então, sabemos que a energia solar é a forma de energia limpa mais abundante na natureza e, portanto, os aquecedores solares estão invadindo residências, hotéis, indústrias, edifícios, propriedades rurais e demais lugares onde são necessários. E quais são os componentes de um aquecedor solar de água, como a figura abaixo nos mostra? Então, nós temos a figura que representa um sistema de aquecedor de água, a setinha preta indica a nossa caixa d'água, a seta amarela, a seta verde e a seta cinza, respectivamente, indicam o boiler, a tubulação e o coletor solar. Falando um pouco sobre cada um desses componentes. A caixa d'água é aquela que fornece água fria para o sistema, alimentando o reservatório e o mantendo sempre cheio. Por sua vez, o nosso reservatório térmico é o recipiente que armazena a água aquecida, porque ele é isolado termicamente com poliuretano sem CFC, para diminuir ao máximo as perdas de calor pelo processo de condução térmica, conferindo assim que a água permaneça aquecida e pronta para o consumo a qualquer hora do dia ou da noite. A tubulação é a responsável por transportar o fluido, que no caso é a água, que absorve o calor dos coletores solares até o boiler ou o local onde a água quente será utilizada. Essa água circula entre os coletores e o reservatório graças a um processo chamado de termofissão. Nesse processo, a água dos coletores, que é mais quente, é menos densa que a água do reservatório. E assim, a água fria, por ser mais densa, empurra a água quente para o reservatório, gerando a circulação. O coletor solar, por sua vez, são placas responsáveis pela absorção da radiação solar. A energia térmica absorvida pelas placas é transmitida para a água que circula no interior das tubulações. Falando um pouco agora sobre os materiais utilizados na construção de cada componente. Para a nossa caixa d'água, ela pode ser do tipo de polietileno, conforme a primeira figura abaixo. Também pode ser do tipo de aço inox, conforme a figura do meio. E, finalmente, de poliéster com fibra de vidro, conforme a nossa última figura desse slide. O boiler, o seu corpo interno é feito de aço inoxidável, seu isolamento térmico é de poliuretano expandido sem CFC, seu corpo externo é feito de alumínio e sua resistência elétrica é tubular blindada. Os coletores solares, por sua vez, conforme a figura no canto inferior direito, possuem uma cobertura de vidro, uma chapa de absorção feita de alumínio enegrecido, o seu isolante térmico é de lã de vidro e possui uma moldura de alumínio. E a tubulação é feita de cobre. Bom, então, falando um pouco sobre a instalação do aquecedor solar, sobre o seu manual de instalação. Então, primeiramente, devemos decidir onde será instalado o sistema de aquecimento. E feito isso, agora temos que decidir o local, ou seja, vamos furar as telhas tipo capa para fixar a base do boiler. Com as telhas furadas, nós devemos subir o reservatório e fazer a sua fixação no madeiramento. Feito isso, para realizar essa sua fixação, utiliza-se fios de cobre de 6 mm específico. Depois de fixar o reservatório térmico no telhado, devemos fixar os coletores logo abaixo do boiler e repetir os mesmos passos que fizemos para instalar o nosso reservatório térmico, ou seja, devemos furar as telhas tipo capa e fazer a fixação do coletor.
Depois, feito isso, veda-se os furos feitos com silicone ou algum material que impeça a passagem de água. E depois de fixar o boiler e o coletor, fazer a ligação hidráulica do aquecedor. Então, realizando os passos de 1 a 6, devemos, basicamente, conectar um lado da parte inferior do reservatório térmico na parte inferior do coletor e a outra parte inferior do reservatório conectar a caixa d'água. Feito esses 2 passos, a parte superior do coletador se conecta a uma das partes superiores do reservatório térmico ou do boiler e a outra se liga aos pontos de consumo da casa. Aqui está representado o nosso sistema de aquecimento, como você pode ver, e assim está feita a instalação do aquecedor solar. Agora falando um pouco sobre os princípios físicos no aquecedor solar de água. Qual é a física que está ocorrendo nessa imagem? Então nós temos o nosso sistema de aquecimento aí querendo saber o que está acontecendo fisicamente. Bom, então primeiramente, a radiação solar incide na face transparente do coletor e a parte dela atinge a chapa de alumínio pintada de preto que está no interior da caixa. Então, pelo processo de condução, uma parte do aquecimento da placa é transmitida para a água. A cor preta aumenta a absorção da energia radiante incidente, aquecendo a água de forma mais rápida. A cor preta também aumenta a absorção da energia radiante. Enfim. O vidro transparente à luz provoca o efeito estufa e impede a saída da radiação infravermelha, retendo-a no interior do coletor, contribuindo ainda mais para aumentar a temperatura da água no interior da tubulação a valores próximos de 60 graus Celsius. Bom, uma vez aquecida, a água na tubulação torna-se menos densa e desloca-se para a parte superior do reservatório. Ao mesmo tempo, a água mais fria na parte inferior do reservatório vai se deslocar para a tubulação, formando uma corrente de convecção térmica. No funcionamento do coletor, verificam-se os 3 processos de transferência de energia por diferença de temperatura, ou seja, irradiação, condução e convecção. Então, uma quantidade de energia que incide por irradiação é absorvida pela chapa metálica que transmite uma parcela dessa energia absorvida para a água, enquanto uma pequena parte dessa energia é refletida para o ar que envolve a chapa. A proporção dessas 3 parcelas de energia em relação à quantidade total de energia incidente indica a eficiência do coletor. Então, quanto maior a sua eficiência, maior a quantidade de energia transmitida para a água. Bom, a cor preta na placa metálica facilita a absorção da radiação incidente, mas um bom absorvedor é também um bom emissor. Mas o que isso quer dizer? Ou seja, se o objeto escuro absorve grande quantidade de energia, ele emitirá em grande quantidade. É por esse motivo que os radiadores são pintados de preto. Dando sequência, cada coletor plano possui um absorvedor, que transforma a radiação solar em calor. E nele é usado também sistemas como caixas d'água posicionadas acima, evitando assim sistemas de bombeamento. A água circula entre os coletores e o reservatório graças a um processo chamado de termofissão. Nesse processo, a água dos coletores, que é mais quente, é menos densa que a água do reservatório. Portanto, água fria, que é mais densa, empurra água quente, que é menos densa, para o reservatório, gerando a circulação. Falando um pouco sobre a seletividade dos materiais na confecção do aquecedor solar. Então temos que alguns materiais não podem ser usados na construção de componentes de aquecedores, devido a várias razões, entre elas: baixa condutividade térmica, ou seja, para a eficiência de um aquecedor, é importante que os materiais usados para os elementos de aquecimento tenham uma boa condutividade térmica.
Então, materiais que não possuem essa boa condutividade térmica possuem uma baixa condutividade térmica, não transferem bem o calor e, consequentemente, não aquecem eficazmente. Outro fator que também deve ser levado em conta para a seleção de materiais na confecção do aquecedor solar é a temperatura de fusão inadequada. Ou seja, os componentes de um aquecedor estão sujeitos a altas temperaturas, porque o próprio raio de sol vai incidir nele. Então, materiais com baixa temperatura de fusão podem derreter ou deformar a temperaturas elevadas, tornando-os inadequados para uso em aquecedores. Em sequência temos também a toxicidade, porque alguns materiais, ao serem excitados, podem emitir substâncias tóxicas. Isso é perigoso para a saúde humana. Portanto, esses materiais não devem ser usados em contato direto com fontes de calor em aquecedores. Temos também a reatividade química. Também temos que certos tipos de materiais podem reagir quimicamente com o calor ou com outros componentes do aquecedor. Então, isso pode resultar em um desgaste prematuro, um risco de incêndio, até mesmo corrosão. Também temos a durabilidade e resistência à corrosão, ou seja, a umidade e a exposição a elementos podem causar corrosão em alguns materiais. Então, alguns materiais como por exemplo, o aço inoxidável são frequentemente preferidos para componentes de aquecedores devido à sua alta durabilidade e à sua alta resistência à corrosão. E, por fim, regulamentações de segurança. Então, tratando agora um pouco sobre as jurisdições, existem regulamentações específicas para a segurança de aquecedores e aparelhos elétricos. Materiais usados em aquecedores devem estar em conformidade com essas regulamentações para garantir a segurança dos usuários. Aqui estão as referências utilizadas na elaboração e apresentação desse trabalho. E com isso chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado.